Você fala bastante em projeto nacional, que eu acho que é um conceito muito valioso quando a gente está na esfera do planejamento. E a esfera do planejamento, ela naturalmente exige teóricos, estrutura centralizada, fluxo de processos que funcione. Ao mesmo tempo, você fala bastante na participação popular através de plebiscitos. Sim. Eu queria entender duas coisas. Eu vou A explicar. primeira é como funciona, como que você espera que um projeto ele flua a despeito do fato de que as intencionalidades a nível de plebiscito são absolutamente incontroláveis. E o segundo ponto eu falo daqui a pouco. Eu jamais usaria a palavra planejamento, porque é um termo tecnocrático que dá essa ideia de controle de cima para baixo. Sim, mas projeto o que não é precisa, isso? Não, mas o projeto é o mais importante num projeto como esse que eu estou descrevendo, é a organização do experimentalismo. É um conjunto de experimentos. Não é o tecnocrata, o mandão, que vai dizer vai ser A, B e C nesse processo linear. É a organização de um processo de experimentação coletiva, como nós estávamos discutindo na educação. É um trabalho de equipe, é um trabalho de muitos. Agora, esse experimentalismo democrático tem que ter uma fórmula institucional. Ela não se organiza por si mesmo. Então, E esse é o mais importante. Não é um processo unilateral de imposição de cima para baixo. Isto agora nós temos na nova produção de vanguarda, a economia do conhecimento. Ela é um vanguardismo. Ela é uma maneira de imaginar que a economia de mercado se reforma. A competição de mercado não é apenas uma maneira de recombinar recursos e pessoas dentro de um arcabouço institucional dado. O principal tema é a própria reconstrução institucional da economia do mercado. Como é que nós vamos construir uma produção de vanguarda no Brasil, não só de cima para baixo, no mundo das grandes empresas, mas de baixo para cima? Nós temos centenas de milhares de pequenos e médios empreendimentos. A grande maioria deles arcaicos, voltados para trás, para uma retaguarda. É o mundo da pequena empresa familiar. Como é que nós vamos trazer parte desse mundo para mais próximo da vanguarda da produção? É que esse é outro tema, né? Eu queria saber como que, não o tema do PJ, o tema do PF, como é que a pessoa física participa exatamente de um plebiscito? Quais são os plebiscitos que você acha que deveriam ser substitutivos de processos estabelecidos hoje em dia? Por exemplo, as leis deveriam ser votadas através de plebiscitos? Em que nível? Estadual, federal? Se não são as leis... Então, explica aí na prática. Eu acho que tal coisa que hoje em dia é assim deveria ser plebiscito. Por exemplo, vamos tomar um típico debate constitucional no Brasil contemporâneo. Uma parte da elite reformadora no Brasil quer instituir um regime pseudo-parlamentar, imitação do parlamentarismo europeu, para substituir o presidencialismo americano. E 2 vezes levaram o eleitorado a opinar sobre isso. E 2 vezes o eleitorado rejeitou. Por que rejeitou? É porque o eleitorado corretamente intuiu na manobra parlamentarista uma tentativa de confisco da soberania Perfeito, popular. mas você percebe que teve o plebiscito? Eu quero saber onde não tem plebiscito que tem que ter plebiscito, já que você fala tanto que tem que ter plebiscito. Eu vou dar um exemplo. Aí teve plebiscito. Eu vou dar um exemplo. Então, eu digo, é prematuro suprimir o regime presidencialista no Brasil. Por quê? Porque o regime presidencial serve como uma oportunidade de marcha direta ao centro do poder. O outsider
pode ganhar o poder. Claro. É justamente por causa disso que as elites querem suprimir o regime presidencial. Não querem, de a cada 4 anos, viver o susto do risco do outsider pegar o poder. Agora, o presidencialismo que nós copiamos dos Estados Unidos tem um problema para nós. Ele permite essa marcha direta ao centro do poder, mas, ao mesmo tempo, ele acorrenta o presidente, porque ele propicia e perpetua os impasses, por exemplo, entre o presidente e o Congresso. Então, o que nós poderíamos fazer? É equipar o regime presidencial de instrumentos para a resolução pronta dos impasses. Como? Eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo é dizer, cada um dos 2 poderes políticos, o presidente e o Congresso, diante de um impasse entre os 2, poderia unilateralmente convocar eleições antecipadas para resolver o impasse. Mas as eleições... Mas isso não é plebiscito. Não, mas as eleições... Não, vou chegar lá, aos plebiscitos. Isso não é plebiscito. Exato. Isso é alternativa ao plebiscito. As eleições sempre seriam bilaterais para os 2 poderes. O poder que exerce a prerrogativa constitucional de convocar eleições antecipadas tem que pagar o preço político de correr o risco eleitoral. Agora, a outra solução é dizer, vamos ter um plebiscito programático abrangente, há 2 caminhos, 2 pacotes, que o Congresso e o presidente estão propondo, a nação vai decidir entre os 2. Isso não é um single issue plebiscite, não é um plebiscito ou referendo sobre uma questão isolada. É um plebiscito sobre 2 caminhos. Mas ainda assim é um plebiscito muito pontual. Por exemplo, deixa eu fazer perguntas bem práticas. Você acha que deveria ter um plebiscito para saber se a gente libera maconha? Não. Você acha que a gente deveria ter um plebiscito para saber se a gente revê a reforma trabalhista? Você acha que a gente deveria ter um plebiscito para ver se a gente... um novo plebiscito para avaliar se a gente muda do presidencialismo para o parlamentarismo? Então, entende? Bem prático, assim. Que plebiscitos você acha que a gente tem que ter? Lista aí uns 5 plebiscitos. Não são os mesmos exemplos. Porque eu estou vendo que a gente está tendo plebiscitos na medida do razoável dentro de uma lógica presidencialista. Outra é sobre uma questão específica de política, como a liberação da maconha, ou a pena de morte, ou o que seja. Mas então qual que é o papel? Então o plebiscito fica totalmente esvaziado, porque qual que é a ideia de plebiscito se as grandes questões morais e sociais da sociedade não vão ser decididas por plebiscito? São questões, eu acho que na construção dos plebiscitos, o viés, a tendência... A propósito, eu não acho que tem que ter plebiscito, tá? É só que eu acho que você também não acha. Só isso. Não, eu acho que o assunto é que é bonito falar em plebiscito. Deve ser rumos, direções, e não questões isoladas. Mas aí qual é o sentido prático? Porque assim, você está falando da população geral votando. E a população geral tem baixo nível... baixo nível... vamos discutir isso. Mas a população tem... Entendeu? Me fala assim, o plebiscito tal, a pergunta é tal, eu acho que tem que ter tal plebiscito em 2023. Lista uns 3 plebiscitos, assim, simples e claros, já que uns plebiscitos têm que ser simples e claros, já que a população, que é majoritariamente pouco educada do ponto de vista formal, vai votar. 3 plebiscitos para 2023. Eu acho que você pode pegar 2 ou 3 assuntos interligados que compõem trajetórias diferentes, que são exemplificativas de direções diferentes. Você acha que tem que ter um plebiscito sobre o serviço militar obrigatório? Vamos fazer um plebiscito para ver se o povo quer serviço militar obrigatório? Peraí, tu está falando, então, pelo que você está sugerindo... Você está separando o assunto de outros assuntos. Eu acho que plebiscito é isso. Que a minha preferência seria combinar alguns assuntos que juntos compusessem uma direção. Legal. Tá. Isso é bom. Bom, é que assim, por exemplo, eu acho, você perguntou se ele acha que devia ter plebiscito pela legalização da maconha, e você disse que não deveria ter. Eu também acho que não. Tá? Eu acho que deveria ter, porra. Deixa eu dizer porque eu acho que eu sou contra plebiscitos em geral. Assim, meu doutorado foi na área de neuroeconomia, minha livre docência, então eu gosto muito de pensar do ponto de vista neuroeconômico, que é como a gente processa as tomadas de decisão no nosso cérebro. Tá. A grande questão é que o fator motivacional conta demais num plebiscito. E como plebiscitos não são eleições, portanto eles não são obrigatórios, na prática as pessoas mais motivadas, ou seja, tem skin on the game,
elas têm a ver com o assunto, elas estão lá para participar, enquanto os outros não estão. É sempre uma taxa pequena dos interessados que participam dos plebiscitos. O que acontece por isso que eu sou contra essa lógica de muitos. Esse é o problema de separar os assuntos. Legal. Porque quando há um assunto específico, o prejudicado está organizado e é visível. E os beneficiários, tipicamente, são difusos. Excelente. Das grandes reformas populares. Esse é o problema que pesa contra os plebiscitos isolados e pesa a favor das opções coletivas sobre os rumos. Isso é que deve ser o assunto principal. Interessante. E a Constituição de 88, no seu preâmbulo, já estabelece que o Brasil não é só uma democracia representativa, é também uma democracia direta e participativa. Verdade. E isso não foi efetivado, porque nós não desdobramos essa lógica institucional. Mas, enfim, essa é uma visão dos nossos problemas que briga com o que tem sido o mote no Brasil, o que é essa combinação do financismo fiscalista, acertar as contas, fazer o dever de casa, com o pobrismo. Isso é o que domina na política brasileira.